Meu marido escolheu minha irmã. Um ano depois, eu era dona de uma academia de sucesso e estava noiva. Meu marido me disse, não posso continuar mentindo para mim mesmo. Sua irmã é quem eu realmente quero. Respondi, então fique com ela. Um ano depois, eu era dona da academia mais bem-sucedida da cidade. O que meu ex-marido fez quando me viu mais feliz do que nunca com meu novo noivo ainda me faz morrer de rir. José e eu estávamos tentando ter um bebê havia 18 meses. Eu planejava surpreendê-lo com a notícia de que estava grávida no aniversário dele. Já tinha o teste positivo e uma lista com 100 nomes de bebês pronta. Mas então Adriana ligou para ele. Minha irmã mais nova, a influenciadora fitness com o corpo perfeito e um diploma de bacharel, cujas fotos de biquíni José curtia diariamente, enquanto eu me arrumava todas as noites implorando pela mesma atenção. Quero conversar sobre uma coisa, disse José, ainda navegando pelo Netflix. Eu e Adriana conversamos. Ela está mais preparada para o que quero da vida. 7 anos trabalhando horas extras para pagar a faculdade comunitária dele, destruindo meu corpo com tratamentos de fertilização in vitro, tudo isso. Ele estava jogando no lixo porque minha própria irmã o seduziu com palavras doces. Então fique com ela, me ouvi dizer, com lágrimas nos olhos. Ele levantou os olhos da TV. Espera, você está simplesmente aceitando isso? Você ao menos me ama? Eu te amo. Mas claramente meu amor não é suficiente. Então pegue suas coisas e vá. Ele saiu para encontrar Adriana em uma sessão de fotos naquela mesma noite. Voltou para buscar suas coisas na manhã seguinte. A presilha de cabelo dela estava no pulso dele, o batom dela ainda no pescoço. Ele cheirava ela. Dormimos em camas separadas. Ele mentiu na minha cara. O que José não sabia era que eu já estava desconfiada. A Adriana se abria mais com ele do que com os próprios amigos. Sempre o convidava para malhar. Contratou-o como fotógrafo substituto para uma de suas sessões. Minha mãe me ligou exatamente 24 horas depois. Você soube? José e Adriana finalmente estão juntos. Você não está feliz por eles? Nossos 7 anos de casamento não valiam nada. Bastaram algumas investidas sedutoras de Adriana, e de repente todos os chamavam de a melhor coisa que aconteceu para nossa família. Tenho certeza de que você vai encontrar alguém novo, querida. É difícil competir com Adriana. Estive a ponto de socá-los, de contar sobre o bebê. Em vez disso, encerrei a ligação e me concentrei na gravidez. Perdi o bebê 3 semanas depois. Os médicos disseram que foi estresse e uma fusão inadequada. Eu estava no fundo do poço. Naquela segunda-feira, passei por uma academia a caminho de casa após o trabalho. A placa na porta dizia, vaga para equipe de limpeza. Sem qualificação necessária. Com meus planos de vida descarrilados, pensei, dane-se, e estacionei o carro. A dona da academia era uma fisiculturista aposentada. Você parece alguém que um tanquinho e um treino de glúteos poderiam consertar, disse ela. E pela primeira vez em meses, consegui um emprego. E lá na sala de musculação, nada mais importava. Só eu e a barra. Nem José, nem Adriana, nem meus pais celebrando o noivado deles. Um dia, cheguei em casa e vi Adriana ajudando José a tirar o resto das coisas dele. Você está suada, comentou Adriana, me entregando um guardanapo. Olhares são difíceis para certas pessoas. Eles riram da piada dela. Não disse uma palavra. Apenas fui me trocar enquanto eles colocavam as coisas no carro. A academia virou meu refúgio. O que economizava, gastava em suplementos proteicos e roupas de treino que me faziam sentir poderosa. A dona da academia notou que atingi meu peso ideal e decidiu pagar por minha certificação. Em 8 meses, eu tinha minha licença de personal trainer. Comecei a treinar mulheres que me pagavam R$ 60 por hora. Uma delas, Maria Clara, esposa de um corretor de imóveis, gostava especialmente de mim. Você é uma inspiração. Precisamos de mais pessoas como você. Ela me falou de um prédio à venda em uma área da cidade sem academia. Convenceu o marido a me oferecer um desconto. Investi todas as minhas economias e dormi no chão sem aquecimento, comendo comida enlatada. Mas pessoas do círculo de Maria Clara já ofereciam milhares por uma participação na minha futura academia. José me contatou 2 meses depois disso. Vi no seu Instagram que você é personal agora. Ser como Adriana não vai me fazer voltar, sabia? Ignorei. Estava ocupada dirigindo com Maria Clara para uma reunião com investidores que financiariam os equipamentos da minha academia. R$ 150 mil para as melhores máquinas do mercado. Quando minha academia abriu, consegui 750 membros em 8 semanas. Lucrei R$ 50 mil nos primeiros 3 meses. Maria Clara ficou incrédula quando contei. Você conseguiu mais do que qualquer influenciadora fajuta jamais conseguirá. Sua irmã ainda se despindo por dinheiro? Finalmente chegaram os convites para o primeiro aniversário de casamento de Adriana e José. Meus pais imploraram para que eu fosse. José tinha algo a dizer. Fui com Davi, sobrinho de Maria Clara.
alto, educado, levantador de peso olímpico, genuinamente inspirado pela minha história com a academia. Estávamos noivos havia 2 meses. A reação de José ao nos ver foi de morrer, os ombros largos de Davi, minha barriga de grávida, a assertividade silenciosa de Davi que exalava competência, tudo que José sonhava ser. A Adriana também estava grávida, mas parecia derrotada. Ela me puxou de lado. Mana, por favor, me ajuda. José sabe. Antes que ela terminasse de explicar, José se levantou e bateu na taça. Atenção, todos. O rosto de Adriana ficou branco. A barriga que vocês veem em Adriana, continuou José, não é por minha causa. Todos ficaram pálidos. Sou infértil, o que significa que Adriana está grávida de outra pessoa. Então ele se virou para mim. Eu te amo. E sair foi meu maior erro. Nunca mais vou te deixar. Ele começou a caminhar em minha direção. Dei 3 passos para trás e minha mão foi direto para a barriga. Aquele instinto protetor que grávidas têm sem pensar. Davi avançou só um pouco. Nada agressivo, mas definitivamente presente. E José parou de repente quando viu minha barriga direito pela primeira vez. Seu rosto mudou. De desesperado para confuso, para algo que eu não consegui decifrar. A mão de Davi encontrou a minha e deu um leve aperto, lembrando-me do que conversamos no carro. Como não deixaríamos meu ritmo cardíaco disparar, não importava o que acontecesse naquela noite. Comecei a fazer os exercícios de respiração da aula de yoga pré-natal, contando 4 ao inspirar e 6 ao expirar. E naquele momento, senti o bebê se mexer, um pequeno movimento que me ajudou a manter a calma. José estendeu a mão como se quisesse tocar minha barriga, ou talvez apenas me tocar, e começou a dizer algo sobre precisarmos conversar a sós, sobre nós, sobre nosso futuro. A sala inteira assistia a esse desastre, e vi pelo menos 3 pessoas com celulares gravando tudo. Mantive a voz firme e disse que qualquer comunicação seria apenas por texto ou e-mail, e somente em espaços públicos com outras pessoas presentes. O rosto dele desmoronou como se eu o tivesse esbofeteado, mas eu não ia arriscar a saúde do meu bebê por causa do colapso dele. Davi e eu nos viramos para a saída e começamos a caminhar, mantendo o ritmo normal, embora cada músculo do meu corpo quisesse correr. A Adriana estava perto da porta, com rímel escorrendo pelo rosto, tentando chamar minha atenção, mas olhei para frente e foquei em chegar ao carro. Minha respiração permaneceu estável apesar do caos atrás de nós. Pessoas cochichando, exclamando, provavelmente já postando tudo online. Chegamos à caminhonete de Davi, e ele me ajudou a subir no banco do passageiro. Garantiu que o cinto de segurança estivesse bem posicionado sob minha barriga antes de ir para o lado do motorista. A volta para casa foi silenciosa, exceto pelo rádio tocando uma estação de rock antigo que Davi gostava. Nenhum de nós falando sobre o que acabou de acontecer. Ao chegar em casa, peguei meu laptop e comecei a escrever tudo enquanto ainda estava fresco. Fiz uma linha do tempo de quem disse o que e quando, documentando tudo, caso precisássemos depois. Davi fez um chá de camomila sem eu pedir. Trouxe na minha caneca favorita, aquela com o logo da academia. Ele manteve as coisas leves, falando sobre a agenda de amanhã na academia, quais treinadores cobririam quais aulas, coisas normais que não tinham nada a ver com o desastre que testemunhamos. Fui para a cama cedo, mas não dormi muito. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu e no que poderia vir a seguir. Na manhã seguinte, liguei para o consultório da minha obstetra e expliquei o que aconteceu na festa. Como foi estressante. A recepcionista me conseguiu uma consulta com a médica naquela mesma tarde, e ela verificou tudo. Disse que o bebê estava bem, mas me deu uma lista de sinais de alerta para observar. Também sugeriu que eu evitasse situações estressantes pelas próximas semanas, o que quase me fez rir, considerando que minha família inteira era uma situação estressante. Fui para a academia após a consulta e percebi imediatamente que todos já sabiam do ocorrido. Membros estavam reunidos em grupinhos perto do bebedouro, e a equipe da recepção me olhou com rostos preocupados. Convoquei uma reunião rápida na sala de descanso e disse a todos que precisávamos lidar com qualquer pergunta de forma profissional, que nossos membros vinham para treinar, não para fofocar. Minha equipe assentiu, e vi que eles me apoiavam. Isso me fez sentir melhor do que em dias. Estava revisando os números de membros no meu escritório quando meu telefone tocou, e o nome da minha mãe apareceu na tela. Ela começou falando sobre como eu deveria ouvir José pelo bem da família, que tudo era um mal-entendido que poderia ser resolvido se eu tentasse. Falei calmamente que precisava ir e desliguei. Não deixei mais a culpa me afetar. Naquela noite, após fechar a academia, sentei à minha mesa e digitei um texto para José. Mantive simples e claro. Disse que só discutiria questões legais necessárias do nosso divórcio. Nada pessoal, e toda comunicação deveria ser por escrito. Apertei enviar e imediatamente fui ao perfil dele para bloqueá-lo em todas as redes sociais. Meu telefone vibrou com o que provavelmente era a resposta dele, mas não olhei.
Apenas virei o celular para baixo e fui encontrar Davi, que estava limpando a sala de musculação. Ele olhou para mim quando entrei e não disse nada. Apenas abriu os braços para que eu pudesse me apoiar nele por 1 minuto. Amanhã traria mais drama, mais ligações, mais pessoas tentando me convencer a fazer algo que eu não queria. Mas naquela noite, eu tinha minha academia, meu negócio que construí do zero. E Davi, que entendia que às vezes o melhor apoio era apenas estar presente sem tentar consertar tudo. Na manhã seguinte, Davi ligou para um amigo que trabalhava em uma empresa de planejamento financeiro e marcou uma consulta para aquela tarde. Sentamos no escritório revisando cada conta que eu tinha, garantindo que o nome de José não estivesse em nada dos dias do nosso casamento. O consultor encontrou 2 registros bancários antigos que eu havia esquecido, de anos atrás. Um com R$ 12 e outro com R$ 43. Fechamos ambos ali mesmo e abrimos novos só no meu nome. Depois revisamos minhas contas comerciais linha por linha. Davi fez anotações enquanto o consultor listava todas as maneiras possíveis de José tentar reivindicar parte da minha academia, anotando datas e valores, criando um rastro de papel que mostrava que tudo foi financiado após nossa separação. Meu telefone vibrou enquanto assinávamos os papéis, e o nome de Adriana apareceu no Instagram com uma solicitação de mensagem. Ela queria conversar de mulher para mulher sobre tudo o que aconteceu na festa. Tirei uma captura de tela da mensagem para meus registros, mas não abri. Apenas guardei o telefone e foquei nos documentos financeiros. Naquela tarde, voltei à academia e abri o cronograma de aulas no meu computador. Adicionei 3 sessões extras de yoga pré-natal para mim por semana e enviei uma mensagem à minha equipe avisando que poderia precisar de cobertura se a gravidez me deixasse cansada. Em minutos, minha equipe respondeu oferecendo cobrir qualquer aula que eu precisasse. Lembrando-me que eles me apoiavam, não importava o que acontecesse. No dia seguinte, enquanto checava nossas contas nas redes sociais, notei que estávamos sendo marcados em vários posts. Adriana postou uma história vaga sobre traição e coração partido com uma foto em preto e branco dela parecendo triste. Os seguidores dela ficaram loucos tentando descobrir o que aconteceu, e de alguma forma minha academia continuava sendo mencionada nos comentários. Nosso número de seguidores cresceu 200 em poucas horas, o que era estranho, mas não reclamei da publicidade gratuita. Liguei para Mara, que veio à academia naquela tarde com o laptop. Ela sentou no meu escritório e escreveu um comunicado que não dizia nada, mas soava profissional. Algo sobre focar na saúde e bem-estar durante esse período e respeitar a privacidade de todos. Ela postou em todas as nossas contas, e a especulação diminuiu rápido depois disso. José me mandou um texto naquela noite dizendo que precisava me encontrar urgentemente para consertar nossa família. Copiei a mensagem de limites que enviei antes sobre discutir apenas questões legais por escrito e enviei novamente sem acrescentar nada. Alguns dias se passaram, e continuei pensando na mensagem de Adriana. Finalmente abri e respondi que só me encontraria com ela se fizesse um teste de paternidade e tivéssemos um mediador profissional presente. Ela respondeu sim, imediatamente, o que me pegou desprevenida. Passei a manhã seguinte pesquisando terapeutas familiares que fizessem mediação e encontrei uma com boas avaliações que poderia nos atender na semana seguinte. Enviei e-mails separados para Adriana e José com os detalhes da consulta e as regras. Tudo precisava ser factual, sem joguinhos de culpa. Todos teriam tempo igual para falar. Na nossa reunião semanal com a equipe, mencionei a situação sem entrar em detalhes. Trabalhamos juntos para criar roteiros para qualquer um que perguntasse sobre o drama, basicamente dizendo que estávamos ali para focar no fitness, não em fofocas. Minha equipe também me ajudou a configurar filtros de palavras-chave nas redes sociais para ocultar comentários maldosos que pudessem surgir. Estávamos terminando a reunião quando cheguei em casa e encontrei um envelope grosso na minha caixa de correio. O endereço de retorno era de um escritório de advocacia que nunca ouvi falar. Minhas mãos tremeram um pouco ao abrir e ler o juridiquês. O advogado de José sugeria que ele poderia ter direito à minha academia como propriedade conjugal, já que ainda estávamos tecnicamente casados quando comecei a trabalhar na primeira academia. Meu estômago revirou, mas forcei-me a respirar fundo e entrar no modo de resolução de problemas em vez de entrar em pânico. Peguei meu telefone e comecei a pesquisar contadores forenses na área, navegando pelas avaliações até encontrar um com experiência em disputas de bens de divórcio. O escritório do cara ficava no centro, e quando liguei, a secretária disse que ele poderia me atender naquela tarde se eu levasse todos os meus registros comerciais. Passei as 2 horas seguintes reunindo extratos bancários, documentos de incorporação, o contrato de aluguel. Tudo que mostrava quando comecei na academia e quando abri meu próprio lugar. O contador se chamava Sr. Peterson e parecia exatamente como você imaginaria, óculos e uma calculadora na mesa.
Ele revisou cada documento, fez cópias e destacou datas, me perguntando sobre a herança da minha avó que usei para o pagamento inicial. Quando terminou, recostou-se e disse que a reivindicação de José era basicamente sem fundamento, já que tudo aconteceu após nossa separação. Mas ter a papelada organizada encerraria qualquer tentativa rapidamente. Naquela noite Davi e eu estávamos fazendo jantar quando ele mencionou as sessões de mediação que provavelmente viriam. Ele mexia o macarrão enquanto dizia que pensou sobre isso e não queria estar na reunião em si, pois poderia tornar as coisas mais tensas com José. Ele esperaria no saguão ou no carro, pronto se eu precisasse, mas achava que manter alguma distância ajudaria a manter as coisas profissionais. Apreciei ele pensar nisso em vez de bancar o namorado protetor. Estávamos limpando quando meu telefone vibrou com um texto da minha mãe. 5 palavras que reviraram meu estômago. Não destrua nossa família. Fiquei olhando por um minuto inteiro, sentindo aquela velha culpa tentando se infiltrar, mas então apenas apaguei e bloqueei o número dela por enquanto. 2 dias depois, acordei e encontrei sangue na minha calcinha, não muito, mas o suficiente para me deixar em pânico total. Davi me levou ao pronto-socorro enquanto eu tentava não surtar completamente, convencida de que algo estava errado com o bebê. A enfermeira de triagem me atendeu rápido quando expliquei que estava grávida e sangrando. Fizeram um ultrassom, e o médico disse que estava tudo bem, apenas um leve sangramento por estresse, totalmente normal, mas eu precisava descansar mais. Ela me deu uma receita para medicamentos contra a ansiedade seguros na gravidez e sugeriu que eu encontrasse um terapeuta especializado em estresse pré-natal. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da mediadora que contatei com horários disponíveis para a nossa primeira sessão. Ela listou todas as regras por escrito. Todos se atêm aos fatos, não aos sentimentos. Sem gritar ou espirais de culpa. Cada pessoa tem tempo igual para falar sem interrupção. Só de ter estrutura e regras, meu peito parecia menos apertado. Escolhi um horário para a semana seguinte e encaminhei para José e Adriana. Adriana me mandou uma mensagem no Instagram naquele dia dizendo que já concordou com o teste de paternidade, mas queria saber se eu a acompanharia na consulta para apoio. Respondi que a mediadora cuidaria de coordenar tudo isso, e que devíamos manter distância até lá. Ela enviou um emoji de positivo, e foi isso. A consulta de mediação chegou mais rápido do que eu esperava. Davi me levou, mas ficou no carro, como discutimos. O escritório da mediadora era um daqueles espaços bege neutros, projetados para não desencadear ninguém. José já estava lá quando entrei, vestindo um terno como se fosse uma entrevista de emprego. Começou a falar no segundo em que nos sentamos, lendo do celular sobre como estava arrependido de tudo, como estava em terapia trabalhando em si mesmo. Mas então, sem nem respirar, mudou para falar sobre dividir propriedades e bens como se fossemos sócios dissolvendo uma empresa. Eu interrompi e deixei claro que não haveria reconciliação, ponto final, e qualquer discussão sobre bens precisava passar pelos nossos advogados. A mediadora anotou tudo e, ao final, resumiu que acordamos. Sem contato entre as sessões. O teste de paternidade de Adriana foi marcado para a próxima semana, e todas as discussões financeiras seriam apenas por meio de advogados. Ela nos fez assinar um papel reconhecendo esses acordos. Ter tudo documentado e oficial me fez sentir protegida pela primeira vez em semanas. Minha academia estava organizando um evento beneficente naquele fim de semana para o abrigo de mulheres local, e decidi aparecer por apenas 1 hora para agradecer a todos. No segundo em que entrei, meus membros regulares formaram um círculo protetor ao meu redor, desviando as conversas de qualquer coisa pessoal e mantendo os curiosos afastados. Uma mulher até se colocou entre mim e alguém que começou a perguntar sobre a situação e mudou o assunto para os novos equipamentos que encomendamos. A lealdade deles me lembrou que construí algo real aqui. Algo que não tinha nada a ver com José, Adriana ou qualquer drama. Na segunda-feira de manhã, estava revisando os números do evento quando meu telefone tocou com um número desconhecido. A mulher do outro lado disse que era repórter do jornal local e queria um comentário sobre minha situação familiar após alguém vazar um vídeo da festa de aniversário. Dei a ela exatamente 2 frases entediantes sobre como todos merecem privacidade em tempos difíceis e a saúde mental deve ser prioridade. Depois desliguei antes que ela pudesse perguntar mais. 2 dias depois, estava no escritório do contador forense olhando planilhas que faziam minha cabeça girar. Ela me guiou por cada cenário possível, desde José não receber nada até ele de alguma forma reivindicar parte da minha academia. O pior cenário me faria perder 30% do valor do negócio se o advogado dele provasse que bens conjugais foram usados. Abri uma conta de emergência naquela tarde e transferi R$50 mil para ela, caso as coisas dessem errado. Davi me encontrou naquela noite olhando para o teto na cama e deitou ao meu lado sem dizer nada no início. Então pigarreou e disse que estava pensando em nós e no casamento que planejávamos.
Ele estava preocupado que as pessoas sempre o comparassem a José, que nunca o vissem como uma pessoa própria na minha vida. Conversamos por 2 horas sobre desacelerar tudo até que a confusão legal terminasse. Na manhã seguinte, dirigi sozinha para minha primeira aula pré-natal no hospital. A instrutora era uma mulher pequena que teve 5 filhos e passou a hora inteira nos ensinando técnicas de respiração. Ela dizia que precisávamos nos defender durante o parto e não apenas seguir o que os médicos sugeriam. Pratiquei os exercícios de respiração enquanto ela falava sobre planos de parto e opções de manejo da dor. Todas as mulheres ali pareciam tão nervosas quanto eu, mas no final estávamos todas respirando juntas como um coral estranho. 3 dias se passaram antes da próxima sessão de mediação, onde Adriana finalmente desabou chorando. Ela admitiu, entre lágrimas, que o pai era Eduardo Iatti, um fotógrafo com quem trabalhou em várias sessões no último ano. A mediadora anotou o nome completo e as informações de contato dele enquanto Adriana olhava para as mãos, completamente derrotada. Ela disse que Edwin sabia do bebê, mas ainda não decidirá o que queria fazer. A mediadora prometeu contatá-lo dentro da semana para discutir o teste de paternidade e possíveis acordos de coparentalidade. Observei Adriana encolher na cadeira enquanto a realidade de sua situação a atingia novamente. Mais tarde naquela semana, a mediadora me atualizou que Edwin concordou em cooperar com tudo. Ele já agendou o teste de paternidade e estava disposto a discutir arranjos de guarda assim que os resultados saíssem. A mediadora disse que ele parecia aliviado por ter alguém neutro lidando com a situação em vez de tratar diretamente com Adriana. Um envelope grosso chegou do terapeuta de José pelo escritório da mediadora na segunda-feira seguinte. O resumo dentro explicava que José estava lidando com a vergonha de ser infértil e sua necessidade de controlar situações quando se sentia inadequado. Ler sobre os problemas dele me fez sentir pena por exatamente 3 segundos antes de lembrar tudo o que ele me fez passar. Arquivei os papéis com toda a documentação e voltei a focar na minha academia. Naquela sexta-feira, nos reunimos no escritório da mediadora para assinar um acordo de congelamento financeiro. O documento impedia qualquer um de mover ativos ou tomar decisões financeiras importantes durante o período de avaliação. As mãos de José tremiam enquanto assinava, e Adriana nem olhava para ele do outro lado da mesa. Ter essa proteção legal por escrito significou que eu finalmente consegui dormir a noite inteira sem me preocupar com José drenando contas ou escondendo dinheiro. Na semana seguinte, organizei um jantar de agradecimento à equipe em um restaurante italiano perto da academia. Meus 12 funcionários apareceram prontos para comer o equivalente ao peso deles em macarrão, e passamos 3 horas falando sobre o negócio. Levantei a ideia de limitar nossos membros a 1000 para manter a qualidade, em vez de crescer indefinidamente. Todos concordaram que manter as coisas gerenciáveis era melhor do que virar uma grande rede de academias impessoal. Fizemos planos para melhorias nos equipamentos e novas aulas, mas tudo dentro do nosso espaço e limite de membros atual. Edwin se encontrou com a mediadora 2 dias após nosso jantar, e soube por terceiros. Ele pediu confidencialidade por causa de seus contratos de fotografia com grandes marcas que não queriam escândalos associados às campanhas. Todos concordaram em manter as coisas discretas, e ele assinou papéis concordando com o teste de paternidade e futuras discussões sobre o bebê. A mediadora me disse que ele parecia um cara decente que apenas se envolveu em uma situação complicada que não esperava. O advogado de José enviou uma proposta de acordo na semana seguinte sugerindo que eu pagasse R$75 mil a José pelo seu investimento emocional no meu sucesso. Minha contadora riu alto quando leu, e imediatamente redigiu uma resposta com documentação mostrando que cada centavo da academia veio da minha herança e renda pós-separação. Ela anexou extratos bancários, declarações de imposto e registros de investimentos que provavam que José não tinha direito a nada. Os fatos estavam completamente do meu lado, e o advogado dele sabia disso, mas obviamente tentou mesmo assim. Meu telefone vibrou com um texto de Adriana 2 dias depois enquanto eu revisava contratos de membros na academia. Ela me agradeceu por insistir na mediação em vez de deixar isso virar uma briga judicial pública que destruiria sua renda como influenciadora. Tirei uma captura de tela da mensagem e encaminhei para meu advogado sem responder. Naquela tarde, fui à consulta com minha obstetra, onde revisamos cada detalhe do meu plano de parto. A médica me guiou por cada etapa e garantiu que as informações de contato de Davi estavam no sistema como minha pessoa de apoio principal. Ela me deu uma pasta com cópias de tudo e disse para manter uma em casa e outra no carro, por precaução. Davi me encontrou após a consulta, e sentamos na caminhonete revisando os papéis juntos. Ele programou a linha direta do hospital no celular e fez anotações sobre qual entrada usar para o trabalho de parto. 3 dias depois, todos comparecemos ao laboratório para o teste de paternidade de Adriana. José foi primeiro, depois Adriana, depois Edwin, que chegou em um carro alugado parecendo desconfortável, mas cooperativo.
O técnico coletou amostras de bochecha de todos, e a mediadora registrou todos os números das amostras, dizendo que os resultados levariam 2 semanas. Notei que as fofocas online sobre nosso drama familiar diminuíram, já que ninguém postava nada dramático. As redes sociais da academia voltaram ao engajamento normal, em vez de pessoas buscando detalhes de escândalo. A contadora forense me ligou naquela sexta-feira com um relatório financeiro preliminar. Ela me guiou por cada página, mostrando como minha herança da minha avó financiou o pagamento inicial, e todos os custos de renovação vieram da minha renda pós-separação. Os equipamentos foram comprados com empréstimos comerciais que consegui com base na minha renda como personal trainer. O nome de José não estava em um único documento, e ela disse que o advogado dele seria estúpido se continuasse insistindo após ver essas evidências. A próxima sessão de mediação foi marcada para segunda-feira de manhã, e cheguei com minha pilha de documentos financeiros. José sentou do outro lado com uma declaração digitada que seu terapeuta o ajudou a escrever. Ele leu devagar, assumindo responsabilidade por suas escolhas e pela dor que causou, sem pedir reconciliação ou perdão. Mantive meu rosto neutro e apenas assenti quando ele terminou. A mediadora fez cópias para todos, e passamos ao próximo item da agenda. Adriana postou no Instagram naquela noite anunciando uma pausa nas redes sociais para focar na saúde e na família. A sessão de comentários explodiu com especulações, mas ela não respondeu a nada. Senti o aperto no peito diminuir pela primeira vez desde a festa de aniversário. Davi notou que eu estava dormindo melhor e mencionou isso enquanto fazíamos o café da manhã juntos. Os resultados do teste de paternidade chegaram exatamente 2 semanas depois. A mediadora ligou para cada um de nós separadamente para compartilhar os resultados antes da próxima reunião em grupo. Edwin foi confirmado como o pai do bebê de Adriana com 99,9% de certeza. Senti um alívio estranho ao saber que essa questão foi finalmente respondida, embora não me afetasse diretamente. Adriana e Edwin começaram a se encontrar com a mediadora separadamente para elaborar um acordo de coparentalidade. Ouvi pela mediadora que eles estavam sendo surpreendentemente maduros sobre horários de guarda e suporte financeiro. Edwin tinha um bom seguro por meio do seu trabalho de fotografia e ofereceu adicionar o bebê ao plano. Eles concordaram com guarda legal compartilhada, com Adriana tendo a guarda física principal e Edwin pegando os fins de semana quando o bebê fosse mais velho. A mediadora disse que eles se comunicavam melhor do que a maioria dos casais com quem ela trabalhava. O advogado de José finalmente o convenceu a aceitar a realidade após ver toda a minha documentação financeira. Eles redigiram um acordo onde José receberia R$ 5.000 como um gesto de boa vontade e renunciaria a qualquer reivindicação sobre meu negócio ou outros bens. Concordei apenas para finalizar tudo e proteger legalmente. Nos encontramos no escritório da mediadora numa quinta-feira à tarde para assinar os papéis finais. A assinatura de José estava trêmula, mas ele assinou cada página sem reclamar. A mediadora autenticou tudo e nos deu cópias certificadas. Aquele nó no meu peito que esteve lá por meses finalmente desapareceu completamente. Voltei à minha rotina normal na academia e foquei em cuidar do bebê. Davi foi comigo a todas as consultas, e praticávamos exercícios de respiração juntos à noite. Tudo parecia calmo e controlado até eu estar dando uma aula de spinning matinal, 5 semanas antes da data prevista para o parto. A primeira contração veio tão forte que precisei segurar o guidão para ficar de pé. Tentei continuar, mas a segunda veio apenas 3 minutos depois. Uma das minhas membras regulares, que era enfermeira, desceu da bicicleta e me ajudou a chegar ao escritório. Davi atendeu o telefone no primeiro toque e disse que estava a caminho. Chegou em 12 minutos e me ajudou a entrar na caminhonete enquanto permanecia completamente calmo. Ele pegou a bolsa do hospital que havíamos preparado semanas antes e dirigiu firme, mas rápido, enquanto eu respirava durante contrações que ficavam mais fortes. O plano de parto que praticamos funcionou perfeitamente, e as enfermeiras estavam prontas quando chegamos à entrada de emergência. Me levaram para um quarto imediatamente, e as contrações pioravam a cada poucos minutos. A enfermeira me examinou e disse que eu já estava com 6 centímetros, o que explicava por que tudo doía tanto. Davi segurou minha mão e contou durante cada contração enquanto eu tentava lembrar todos aqueles exercícios de respiração que praticamos. Horas se passaram com máquinas apitando e enfermeiras entrando e saindo para checar os monitores. Por volta da 8ª hora, as coisas desaceleraram, e o batimento cardíaco do bebê caiu um pouco, o que fez todos se moverem mais rápido. O médico entrou e explicou que talvez precisassem fazer uma cesariana se as coisas não acelerassem logo. Apertei a mão de Davi com mais força e foquei em empurrar quando me mandaram. Mais 4 horas de esforço e reposicionamento, e o médico usando algum tipo de vácuo para ajudar. Finalmente, às 3h47 da manhã, nossa filha saiu gritando, e a colocaram direto no meu peito.
Davi realmente chorou quando ela envolveu os dedinhos minúsculos no mindinho dele, e eu nunca o tinha visto chorar antes. As enfermeiras a limparam e a pesaram enquanto eu era costurada por causa de um rasgo. 3,2 quilos e perfeitamente saudável, apesar de chegar cedo. Naquela noite, enquanto Davi dormia na cadeira desconfortável ao lado da minha cama, peguei meu telefone e digitei uma mensagem rápida para Adriana. Apenas disse que esperava que o parto dela corresse bem quando chegasse a hora e que ela se cuidasse. Pareceu estranho, mas também certo de alguma forma. Ela leu, mas não respondeu, o que estava bem. Ficamos mais 2 noites no hospital aprendendo a trocar fraldas, embrulhar o bebê e tudo mais. Quando finalmente chegamos em casa, havia recipientes de comida empilhados na nossa varanda, trazidos pela equipe da academia. Eles organizaram um esquema de refeições sem eu nem pedir. Casseroles, sopas e saladas, todos etiquetados com instruções de aquecimento. Enviei uma mensagem para minha gerente assistente com as senhas do sistema de agendamento e disse para cuidar de tudo pelas próximas 2 semanas. Ela respondeu com um emoji de positivo e disse para eu não me preocupar com nada. 3 semanas depois, tivemos que ir à sessão final de mediação, que eu realmente não queria fazer com o recém-nascido, mas precisava acontecer. Davi ficou na sala de espera com o bebê enquanto eu entrava. José parecia diferente de alguma forma. Mais calmo, talvez. Ele disse à mediadora que começou terapia 2 vezes por semana e se matriculou em um programa de treinamento técnico para certificação em climatização. Os papéis do divórcio estavam prontos, e ele assinou tudo sem discutir. Quando terminou, senti uma leveza estranha no peito. 2 meses depois, Adriana teve seu bebê e me enviou uma foto de um menino minúsculo embrulhado em um cobertor azul. A mensagem apenas dizia obrigado por sugerir mediação em vez de batalhas judiciais. Não seríamos amigas, mas pelo menos não éramos inimigas. Comecei a levar o bebê à academia para sessões exclusivas para membros de manhã cedo, já que havia uma sala silenciosa que eu podia usar para amamentar. O negócio continuou funcionando bem, com minha equipe cuidando da maior parte das coisas diárias enquanto eu checava remotamente. Meus pais ligaram pedindo para visitar, e dei regras claras. Máximo de 2 horas. Sem falar sobre José ou Adriana. Apenas focar em conhecer a neta. Eles realmente chegaram na hora e seguiram todas as regras, o que me surpreendeu. Minha mãe segurou o bebê e falou sobre seus projetos de tricô, enquanto meu pai tirou umas 50 fotos. Quando as 2 horas acabaram, eles foram embora sem discutir. Naquele fim de semana, Davi e eu sentamos no chão cercados por roupas de bebê que ganhamos de presente. Ele mencionou que talvez devêssemos pensar em casar no próximo ano, ou quando parecesse certo. Sem pressa. Sem pressão. Apenas 2 pessoas construindo algo real juntas. Ambos sabíamos que tínhamos tempo para resolver isso. Agradeço por me acompanhar por tudo isso. Ainda tenho um monte de perguntas. Mas bem, é assim que minha cabeça funciona. Te vejo por aí na próxima. Se você chegou até o final, deixe um comentário. Adoro ler todos os seus comentários.